Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Provérbios 16, versículo 22. O entendimento da palavra de Deus, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida. Mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Provérbios 16, versículo 22. Mas como o entendimento da palavra de Deus se transforma numa fonte de vida e paz para nós? Nós não sofremos de ansiedade, porque esperamos pela guia do Espírito Santo para agir e falar, para não cometermos o pecado. Provérbios 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Nós não julgamos a nós mesmos e nem o nosso caminho, a nossa vida, muito menos o nosso próximo, porque não estamos nesse mundo material para lutar contra a carne, contra as pessoas, e sim contra os espíritos malignos, para sairmos do caminho do pecado e da morte. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Provérbios 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16, versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim, ou seja, a sua finalidade, são os caminhos da morte. Nós confiamos na vontade de Deus para agir. Buscamos sempre a direção, a confirmação na sua palavra, pois assim ficamos livres da dúvida, que é a semente do diabo. Provérbios 16, versículo 3. Confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós sabemos que tudo que existe nos planos espiritual e material tem um propósito determinado por Deus, ou seja, se existe é porque tem uma função. Assim como existe um vaso para a honra em uma casa para colocar flores, assim também existe um vaso para a desonra na casa. Assim Deus criou pessoas para receberem a sua misericórdia e o seu amor, e também criou pessoas para receberem a sua justiça e a sua ira. Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Um Deus que é o próprio amor em pessoa, que tem a humildade e a misericórdia como atitudes para conosco, não aceita atitudes orgulhosas e altivas de coração, pois ele mesmo manda: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Provérbios 16, versículo 5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Sabemos que por uma demonstração de amor de Deus, pela sua misericórdia, foi coberta uma multidão enorme de nossos pecados. Por isso nós temos o temor, o sentimento de profundo respeito e obediência a Deus, e nos desviamos do pecado. Provérbios 16, versículo 6. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Servimos ao Senhor e somos justificados por isso. Temos a sua paz, a sua proteção. Provérbios 16, versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. E quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? E quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata? Como está escrito em Provérbios 16, versículo 16. A sabedoria de Deus nos dá capacidade de desviarmos do mal. Levamos uma vida em retidão, conforme a palavra de Deus. E com isso nos tornamos prudentes, pois preservamos a nossa alma da iniquidade e do pecado. Provérbios 16, versículo 17. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma.
Assim como o Filho de Deus é humilde e manso de coração, assim aprendemos com ele a sermos herdeiros das bênçãos de Deus nessa terra. Provérbios 16, versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Nós, prudentemente, dedicamos a meditar na palavra do Senhor, pois sabemos que o caminho para o maior bem que podemos ter nesta vida, a salvação das nossas almas, está nela. E com isso adquirimos a sabedoria de Deus, pois o seu poder muda o nosso coração, nos faz novas criaturas, nos ensina a ser servos obedientes. Provérbios 16, versículo 20 e 21. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Mas e aqueles que não buscam o entendimento e a instrução da palavra do Senhor Deus? Que não têm a fonte da água viva, o Espírito Santo de Deus, habitando nos seus corações. Aqueles que não possuem entendimento, ou seja, que são ignorantes em relação à palavra de Deus, comprovam a sua estutícia, a sua maluquice, permanecendo no caminho da morte, do pecado e da condenação eterna. Provérbios 16, versículo 22. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua própria estultícia, a sua loucura. Não é surpresa nenhuma para nós que servimos a um Deus amoroso, humilde e misericordioso, saber que Ele odeia, abomina a altivez, o orgulho de coração, a língua mentirosa, os que matam pessoas inocentes. Provérbios 6, do versículo 16 ao 18. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. A soberba procede à ruína, e a altivez, ou seja, os orgulhosos de espírito, precede a queda. Provérbios 16, do versículo 27 ao 30. O homem ímpio, ele cava o mal, e nos seus lábios existe como se fosse uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo e faz deslizar por caminhos não bons. Ele fecha os olhos para imaginar coisas ruins e cerra os lábios para praticar o mal. Jesus te ama. Através do seu amor, somos instruídos a buscar a santificação e ter acesso à vida eterna. Amém? Dani e Miguel.